A Magia de Acreditar, por Claude Bristol, 1948. Capítulo 1. Como cheguei a descobrir o poder da crença. Existe alguma força, fator, poder ou ciência, chame como quiser, que poucas pessoas compreendem e utilizam para superar suas dificuldades e alcançar um sucesso extraordinário? Eu acredito firmemente que sim, e é meu objetivo neste livro tentar explicar isso para que você possa usá-lo, se desejar. Por volta de 1933, o editor financeiro de um grande jornal de Los Angeles assistiu às palestras que dei para homens financeiros naquela cidade e leu meu folheto TNT, Ele Abala a Terra. Depois, ele escreveu o seguinte: você captou do éter algo que tem uma qualidade mística, algo que explica a magia da coincidência, o mistério do que torna os homens afortunados. Percebi que havia encontrado algo que era prático e funcional, mas não considerei isso, então nem considero agora, como algo místico, exceto no sentido de que é desconhecido para a maioria das pessoas. Esse algo sempre foi conhecido por um número pequeno de pessoas ao longo dos séculos, mas, por alguma razão desconhecida, ainda é mal compreendido pela pessoa comum. Demorou um tempo para me convencer da ideia, mas tendo servido como soldado na Primeira Guerra Mundial, principalmente na França e na Alemanha, e tendo sido ativo por muitos anos em organizações de ex-combatentes, bem como em uma comissão estadual para a reabilitação de ex-combatentes e suas famílias, percebi que seria difícil para muitos indivíduos encontrar lugares notáveis para si mesmos em um mundo do qual estavam há muito separados. É com um desejo sincero de ajudá-los, assim como a todos os homens e mulheres ambiciosos, que escrevo esta exposição mais completa e detalhada do poder da crença. Assim, este trabalho também é escrito para ajudar a desenvolver o pensamento e a ação individual. Como este livro pode cair nas mãos de alguns que podem me chamar de maluco ou excêntrico, deixe-me dizer que já passei da marca de meio século e tenho muitos anos de experiência prática em negócios, assim como um bom número de anos como jornalista. Comecei como repórter policial. Repórteres policiais são treinados para obter fatos e não aceitar nada como garantido. Durante um período de 2 anos, fui editor de igreja de um grande jornal metropolitano, durante o qual tive contato próximo com clérigos e líderes de todas as seitas e denominações, curandeiros mentais, curandeiros divinos, espiritualistas, cientistas cristãos, pensadores do novo pensamento, líderes da unidade, adoradores do sol e ídolos, e sim, até alguns infiéis e pagãos. O conhecido evangelista inglês Gypsy Smith estava fazendo uma turnê pela América naquela época. Noite após noite, enquanto eu assistia ao seu palco, observando as pessoas tropeçarem pelos corredores, algumas chorando, outras gritando histericamente, eu me perguntava. Novamente eu me perguntei quando acompanhei a polícia em uma chamada de tumulto. Alguns roqueiros santos, em um momento de histeria, derrubaram um fogão e incendiaram seu salão de reuniões. Quando assisti à minha primeira e única reunião dos Shakers, eu me perguntei, assim como fiz ao assistir a várias reuniões espiritualistas. Eu me perguntava ao ouvir os testemunhos nas reuniões de quarta-feira dos cientistas cristãos. Eu me perguntava quando via um grupo de pessoas imersas nas águas geladas de um riacho de montanha e saindo gritando aleluia, mesmo que seus dentes estivessem batendo. Eu me maravilhei com as danças cerimoniais dos índios e seus rituais de dança da chuva. Billy Sunday também me fez questionar, assim como em anos posteriores fez Aimee Semple McPherson. Na França, durante a Primeira Guerra Mundial, eu me maravilhei com a fé simples dos camponeses e os poderes de seus curetas de aldeia. Ouvi histórias de milagres em Lourdes e de milagres um tanto semelhantes em outros santuários, quando, em uma famosa igreja romana antiga, vi homens e mulheres idosos subirem literalmente de joelhos uma longa escadaria para contemplar uma urna sagrada, uma subida que não é uma tarefa simples para um jovem treinado atleticamente. Eu me perguntei novamente. Os negócios me trouxeram em contato com os Mormons, e quando ouvi a história de Joseph Smith e as revelações nas placas de ouro, eu me perguntei novamente,
Os Doukhobors do oeste do Canadá, que se despem de suas roupas quando provocados, também me fizeram questionar. Enquanto estava no Hawaii, ouvi muito sobre os poderes dos kahunas, que alegadamente podiam fazer as pessoas morrerem ou viverem através da oração. Os grandes poderes atribuídos a esses kahunas me impressionaram profundamente. Nos meus primeiros dias como jornalista, vi um famoso médium tentar fazer os espíritos responderem diante de uma plateia cheia de descrentes hostis. O juiz havia prometido liberar o médium se ele conseguisse fazer os espíritos falar no tribunal. No entanto, eles falharam em se materializar, e eu me perguntei por quê. Porque os seguidores do médium haviam testemunhado sessões notáveis. Muitos anos depois, fui comissionado para escrever uma série de artigos sobre o que a polícia chama de fraude de previsão. Visitei todos, desde freneologistas ciganos até videntes de cristal, de astrólogos a médiuns espiritualistas. Ouvi o que se dizia ser as vozes de antigos guias índios, me contando o passado, o presente e o futuro, e ouvi de parentes que eu nunca soubera que existiam. Várias vezes estive em um quarto de hospital em que pessoas ao meu redor morreram, enquanto outras com aparentemente piores enfermidades estavam de pé e aparentemente totalmente recuperadas em pouco tempo. Conheci pessoas que alegam ter curado sua reumatismo ou artrite usando uma faixa de cobre ao redor dos pulsos, outros por cura mental. De parentes e amigos próximos, ouvi histórias de como verrugas nas mãos desapareceram repentinamente. Estou familiarizado com as histórias daqueles que permitem que cobras cascavéis os mordam e ainda assim vivem. E com centenas de outras histórias de eventos e curas misteriosas. Além disso, me familiarizei com as vidas de grandes homens e mulheres da história e conheci e entrevistei muitos homens e mulheres notáveis em todas as áreas do esforço humano. Muitas vezes, eu me perguntei o que os levou ao topo. Vi treinadores pegarem times de beisebol e futebol aparentemente inferiores e infundi-los com algo que os fazia vencer. Nos dias da depressão, vi organizações de vendas maltratadas fazerem uma reviravolta abrupta e trazerem mais negócios do que nunca. Aparentemente, nasci com um grande impulso de curiosidade, pois sempre tive um desejo insaciável de buscar respostas e explicações. Essa busca me levou a muitos lugares estranhos, trouxe à tona muitos casos peculiares e me fez ler todos os livros que pude encontrar sobre religiões, cultos e ciências físicas e mentais. Li literalmente milhares de livros sobre psicologia moderna, metafísica, magia antiga, voodoo, yoga, teosofia, ciência cristã, unidade, verdade, novo pensamento, coeísmo e muitos outros que tratam do que chamo de matéria mental, bem como as filosofias e ensinamentos de grandes mestres do passado. Muitos eram sem sentido, outros estranhos, e muitos muito profundos. Gradualmente, descobri que há um fio dourado que percorre todos os ensinamentos e os faz funcionar para aqueles que os aceitam e aplicam sinceramente. E esse fio pode ser nomeado com uma única palavra: crença. É esse mesmo elemento ou fator, crença, que faz com que as pessoas sejam curadas através da cura mental, permite que outros subam alto na escada do sucesso e obtenha resultados fenomenais para todos que o aceitam. Porque a crença faz milagres é algo que não pode ser explicado satisfatoriamente, mas não tenha dúvidas de que há uma verdadeira magia em acreditar. A magia de acreditar se tornou uma frase em torno da qual meus pensamentos giravam constantemente. Estou convencido de que as chamadas organizações fraternais secretas guardam um verdadeiro segredo real que muito poucos membros compreendem. A conclusão deve ser que nenhuma mente recebe a verdade até que esteja preparada para recebê-la. Uma ordem fornece aos candidatos um livro muito profundo para ser estudado em conexão com o trabalho do grau, que por si só seria praticamente um alçapão para a vida se os candidatos pudessem entender e seguir seus princípios, mas poucos o leem reclamando que é muito profundo para eles.
Estou convencido também de que algumas dessas organizações, como muitas ordens secretas que possuem um conhecimento e compreensão da vida, usam parábolas e interpretações errôneas para desviar. Quando Tenet, Ele Abala a Terra, foi publicado pela primeira vez, imaginei que seria facilmente compreendido, uma vez que o escrevi de forma simples. Mas, com o passar dos anos, alguns leitores protestaram que estava muito em forma de digestão. Outros disseram que não conseguiam entendê-lo. Eu havia presumido que a maioria das pessoas sabia algo sobre o poder do pensamento. Agora percebo que estava enganado, e aqueles que tinham um entendimento do assunto eram relativamente poucos. Mais tarde, ao longo de muitos anos de palestras em clubes, organizações de negócios e vendas, descobri que a maioria das pessoas estava profundamente interessada no assunto, mas que ele precisava ser totalmente explicado. Finalmente, empreendi a tarefa de escrever este livro em palavras que qualquer um possa entender, e com a esperança de que isso ajude muitos a alcançar seus objetivos na vida. A ciência do pensamento é tão antiga quanto o próprio homem. Os homens sábios de todas as eras a conheceram e a usaram. A única coisa que fiz foi colocar o assunto em linguagem moderna e chamar a atenção do leitor para o que algumas das mentes notáveis de hoje estão fazendo para substanciar as grandes verdades que vieram através dos séculos. Felizmente para o mundo, as pessoas estão começando a perceber que há algo nesta matéria mental, afinal. Acredito que milhões de pessoas gostariam de obter uma melhor compreensão disso e provar que funciona. Portanto, deixe-me começar relatando algumas experiências da minha própria vida com a esperança de que elas lhe deem uma melhor compreensão de toda a ciência. No início de 1918, cheguei à França como um soldado casual, não vinculado a uma companhia regular. Como resultado, demorou várias semanas para que meu registro de serviço, necessário para meu pagamento, chegasse até mim. Durante esse período, eu não tinha dinheiro para comprar goma, doces, cigarros e similares, já que os poucos dólares que tinha antes de partir haviam sido gastos na lanchonete do navio de transporte para aliviar a monotonia do cardápio regular. Toda vez que via um homem acender um cigarro ou mastigar um pedaço de goma, me lembrava de que estava sem dinheiro para gastar em mim mesmo. Certamente, eu estava comendo, e o exército me vestia e me proporcionava um lugar no chão para dormir, mas eu me sentia amargo por não ter dinheiro de bolso e nenhuma maneira de conseguir algum. Uma noite, a caminho da área avançada em um trem de tropas lotado, quando o sono era impossível, decidi que ao retornar à vida civil, eu teria muito dinheiro. Todo o padrão da minha vida foi alterado naquele momento. É verdade que eu havia sido um leitor na minha juventude. A Bíblia era uma leitura obrigatória em nossa família. Quando garoto, eu estava interessado em telegrafia sem fio, raios-x, aparelhos de alta frequência e manifestações semelhantes da eletricidade, e li todos os livros sobre esses assuntos que pude encontrar. Mas, embora eu estivesse familiarizado com termos como frequências de radiação, vibrações, oscilações, influências magnéticas, etc., naquela época, eles não significavam nada para mim fora do campo estritamente elétrico. Talvez minha primeira pista de uma conexão entre a mente e influências elétricas ou vibratórias tenha vindo quando, ao concluir a faculdade de Direito, um instrutor me deu um livro antigo, A Lei dos Fenômenos Psíquicos, de Thomson J. Hudson. Eu o li, mas apenas superficialmente. Ou eu não entendi, ou minha mente não estava pronta para receber suas verdades profundas. Naquela noite fatídica na primavera de 1918, quando eu disse a mim mesmo que algum dia teria muito dinheiro, eu não percebi que estava preparando o terreno para uma série de causas que desencadeariam forças que trariam realização. De fato, a ideia nunca me ocorreu que eu poderia desenvolver uma fortuna com meu pensamento e crença. Meu cartão de classificação no Exército me listava como um jornalista. Eu estava frequentando uma escola de treinamento do Exército para me qualificar para uma comissão, mas todo o programa de treinamento foi descontinuado assim que terminamos o curso. Assim, a maioria de nós desembarcou na França como soldados alistados.
No entanto, eu me considerava um jornalista qualificado e sentia que havia um lugar melhor para mim na Força Expedicionária Americana. No entanto, como muitos outros, eu me via empurrando carrinhos de mão e carregando conchas e outras munições pesadas. Então, uma noite em um depósito de munições perto de Toul, as coisas começaram a acontecer. Fui convocado a comparecer diante do comandante, que me perguntou a quem eu conhecia no quartel-general do 1º Exército. Eu não conhecia ninguém lá e nem sabia onde ficava, e lhe disse isso. Então ele me mostrou ordens para me apresentar imediatamente lá. Um carro e um motorista foram fornecidos, e na manhã seguinte eu estava no quartel-general do 1º Exército, encarregado de um boletim diário de progresso. Eu era responsável apenas perante um coronel. Durante os meses seguintes, frequentemente pensava na comissão a que tinha direito. Então, as conexões começaram a se formar em uma cadeia. Um dia, totalmente do nada, vieram ordens transferindo-me para o Stars and Stripes, o jornal do Exército. Eu havia há muito tempo ambicionado estar em sua equipe, mas não havia feito nada a respeito. No dia seguinte, enquanto me preparava para partir para Paris, fui chamado perante o coronel, que me mostrou um telegrama assinado pelo escritório do adjunto-geral no GHQ, perguntando se eu estava disponível para uma comissão. O coronel perguntou se eu preferiria uma comissão em vez de ir para o jornal do Exército. Prevendo que a guerra acabaria em breve e eu seria mais feliz entre outros jornalistas, eu disse que preferiria a transferência para o Stars and Stripes. Nunca soube quem foi responsável pelo telegrama, mas obviamente algo estava trabalhando a meu favor. Após o armistício, meu desejo de sair do exército tornou-se insistente. Eu queria começar a construir aquela fortuna, mas o Stars and Stripes não suspendeu a publicação até o verão de 1919, e foi em agosto que voltei para casa. No entanto, as forças que eu havia inconscientemente colocado em movimento já estavam preparando o palco para mim. Por volta das 9h30 na manhã seguinte à minha chegada em casa, recebi uma ligação telefônica do presidente de um clube em que eu havia sido ativa. Ele me pediu para ligar para um homem proeminente no setor bancário de investimentos, que havia lido sobre meu retorno e expressado o desejo de me ver antes que eu retomasse o trabalho no jornal. Ligar para o homem e 2 dias depois embarcar em uma longa carreira como banqueiro de investimentos, o que mais tarde me levou à vice-presidência de uma empresa conhecida da costa do Pacífico. Embora meu salário fosse atraente no início, percebi que estava em um setor com muitas oportunidades para ganhar dinheiro. Não estava claro na época como eu iria conquistá-lo, mas eu sabia que teria a fortuna que tinha em mente. Em menos de 10 anos eu a tive, e não apenas foi considerável, mas eu era um acionista substancial da empresa e tinha vários interesses lucrativos externos. Durante esses anos, eu mantinha constantemente uma imagem mental de riqueza. Muitas pessoas, em momentos de abstração ou enquanto falam ao telefone, se dedicam a rabiscos, desenhando ou esboçando desenhos e padrões estranhos no papel. Meus rabiscos eram na forma de sinais de dólar em cada papel que passava pela minha mesa. As capas de cartão de todos os arquivos que me eram entregues diariamente estavam rabiscadas com essas marcações, assim como as capas de diretórios telefônicos, blocos de anotações e até mesmo a face de correspondências importantes. Quero que meus leitores lembrem-se desse detalhe, porque ele sugere a mecânica a ser usada na aplicação desta magia, que explicarei em detalhes mais tarde. Durante os últimos anos, descobri que os maiores problemas que afligem a maioria das pessoas são problemas financeiros. Com a intensa competição de hoje, milhões enfrentam os mesmos tipos de problemas. No entanto, pouco importa para quais fins essa ciência é usada. Ela será eficaz em alcançar o objeto de seu desejo. E nesse contexto, deixe-me contar outra experiência. Logo após a ideia de TNT, It Rocks the Earth ter surgido para mim, mas antes de colocá-la no papel, fiz uma viagem ao Oriente e naveguei no Empress of Japan, conhecido por sua excelente culinária. Em minhas viagens pelo Canadá e na Europa, desenvolvi um gosto por queijo Trappist, produzido pelos monges trapistas de Quebec. Quando não consegui encontrá-lo no menu do navio, reclamei rindo ao chefe de comissário
que havia embarcado no seu navio apenas para obter algum do famoso queijo Trappist. Ele respondeu que lamentava, mas não havia nenhum a bordo. Quanto mais eu pensava nisso, mais eu desejava aquele queijo. Uma noite houve uma festa no navio. Ao retornar aos meus aposentos após a meia-noite, encontrei uma grande mesa montada em um dos quartos. Em cima dela estava o maior queijo que eu já tinha visto. Era queijo Trappist. Mais tarde perguntei ao chefe de comissário onde ele o havia encontrado. Eu tinha certeza de que não tínhamos nenhum a bordo quando você mencionou pela primeira vez, ele respondeu. Mas você parecia tão determinado a ter algum que decidi procurar por todas as lojas do navio. Encontramos no armazenamento de emergência no fundo do porão. Algo estava trabalhando para mim naquela viagem também, pois eu não tinha direito a nada além de um serviço comum. No entanto, eu me sentei à mesa do oficial executivo e fui frequentemente seu convidado pessoal em seus aposentos, assim como em inspeções pelo navio. Naturalmente, o tratamento que recebi fez uma grande impressão em mim e em Honolulu. Frequentemente pensava em como seria bom receber atenção semelhante em minha viagem de volta em outro navio. Uma tarde, tive o impulso repentino de partir para o continente. Era quase a hora de fechar quando apareci na agência de passagens para perguntar sobre as reservas disponíveis. Um navio partiria no dia seguinte ao meio-dia e comprei o único bilhete de cabine restante. No dia seguinte, poucos minutos antes do meio-dia, enquanto subia a prancha do navio, disse para mim mesmo de maneira casual: "Você foi tratado como um rei no Empress of Japan. O mínimo que você pode fazer aqui é sentar à mesa do capitão. Claro, você vai se sentar à mesa do capitão." O navio partiu. Enquanto navegávamos para fora do porto, o comissário de bordo pediu aos passageiros que se apresentassem no salão de jantar para a alocação de mesas. Quando me apresentei, cerca da metade das alocações já haviam sido feitas. Ele pediu meu bilhete, olhou para ele e depois para mim, dizendo: "Ah, sim, mesa A, assento no 5. Era a mesa do capitão, e eu estava sentado diretamente à sua frente. A bordo daquele navio, muitas coisas aconteceram relacionadas ao assunto deste livro, sendo a mais proeminente uma festa supostamente em honra ao meu aniversário. Apenas uma ideia do capitão, pois meu aniversário estava na verdade a meses de distância. Mais tarde, quando me encontrei palestrando, pensei que seria prudente obter uma carta do capitão, corroborando a história, e escrevi para ele. Ele respondeu: "Às vezes, à medida que passamos pela vida, instintivamente temos a ideia de fazer isso ou aquilo. Naquele meio-dia eu estava sentado na porta do meu camarote, observando os passageiros subirem a prancha, e quando você embarcou, algo me disse para sentá-lo à minha mesa. Além disso, não posso explicar. Mais do que posso explicar como frequentemente consigo parar meu navio no local certo no cais, na primeira tentativa." As pessoas que ouviram a história e que não sabem nada sobre a magia da crença, declararam que foi mera coincidência que o capitão me escolheu. Tenho certeza de que não foi, e também estou certo de que esse capitão, que sabe bastante sobre essa ciência, concordará comigo. A bordo daquele navio havia dezenas de pessoas muito mais importantes do que eu poderia ser. Não carregava nada que me destacasse, sendo uma daquelas pessoas que pode passar despercebida em uma multidão. Portanto, obviamente não foram as roupas que eu usava ou a aparência que me fizeram ser escolhido pelo capitão entre vários centenas de passageiros para receber atenção pessoal. Ao apresentar a vocês esta ciência muito aplicável, estou ciente de que o assunto já foi abordado de várias maneiras, mas também reconheço que muitas pessoas se afastam de qualquer abordagem que remeta à religião, ao ocultismo ou ao metafísico. Assim, estou usando a linguagem de um homem de negócios que acredita que pensar de forma sincera, escrever com clareza e usar uma linguagem simples transmitirá qualquer mensagem. Vocês já ouviram muitas vezes que você pode se você acreditar que pode. Um antigo provérbio latino diz: "Acredite que você tem isso e você terá isso." A crença é a força motivadora que permite alcançar seu objetivo.
Se você está doente e profundamente imbuído com a ideia ou crença de que você se recuperará, as chances são de que você se recuperará. É a crença ou a confiança básica dentro de você que traz resultados materiais externos. Falo de pessoas normais e mentalmente saudáveis. Eu não diria a uma pessoa com deficiência que ela poderia se destacar no beisebol ou no futebol. Nem diria a uma mulher que é bastante simples que ela poderia se transformar em uma grande beleza da noite para o dia, já que as chances são contra isso. No entanto, essas coisas podem acontecer, pois houve muitas curas notáveis. E quando mais for aprendido sobre os poderes da mente, acredito firmemente que testemunharemos muitas curas que a profissão médica de hoje considera impossíveis. Finalmente, eu nunca desencorajaria ninguém, pois nesta vida qualquer coisa pode acontecer, e o que pode ajudar a torná-la realidade é a esperança. Dr. Alexander Cannon era um distinto cientista e médico britânico, cujos livros sobre o assunto geral do pensamento causaram controvérsia aqui e no exterior. Ele declarou que, embora hoje um homem não possa crescer uma nova perna, como um caranguejo pode crescer uma nova pinça, ele poderia se o cérebro humano não houvesse rejeitado a possibilidade. O eminente cientista alegou que se o pensamento for mudado nas profundezas inconscientes da mente, então o homem crescerá uma nova perna tão facilmente quanto o caranguejo cresce uma nova pinça. Eu sei, tal declaração pode parecer inacreditável, mas como sabemos que não será feito algum dia? Frequentemente, almoço com um grupo de médicos, todos especialistas em vários ramos da medicina e cirurgia. Eu sei que se eu expressasse tal ideia, eles sugeririam que eu fosse examinada. No entanto, eu descubro que alguns desses médicos, especialmente aqueles mais recentemente formados em nossas melhores escolas, não estão mais fechando suas mentes para o papel que o pensamento desempenha na causa e cura de distúrbios funcionais no corpo. Algumas semanas antes de eu escrever este capítulo, um vizinho veio me explicar como suas verrugas desapareceram. Durante uma estadia no hospital, ele havia saído para o pátio onde outro paciente convalescente estava conversando com um amigo. Disse o visitante ao outro paciente: "Então você gostaria de se livrar das verrugas na sua mão? Bem, deixe-me contá-las e elas desaparecerão." Meu vizinho disse que olhou para o estranho por 1 minuto e depois começou a contar as verrugas na mão do paciente. Assim que ele terminou, todas as verrugas haviam desaparecido. Esse fenômeno ilustra que uma sugestão do pensamento pode ter um impacto considerável em uma área específica do corpo. Este livro é dedicado à magia prática da crença e oferece uma base sólida para começar. Você pode obter todos os resultados desejados aplicando este conhecimento de maneira metódica e precisa. No entanto, também deve se perguntar como alguém pode se beneficiar ao alcançar um objetivo se ele não tiver ideia clara do que está buscando. Não se desanime. Você pode obter qualquer resultado desejado se concentrar com determinação e acreditar que pode ser feito. Você demonstrou isso plenamente e, portanto, deve ser congratulado. Esse homem subiu desde então a grandes alturas no mundo dos negócios e me escreveu contando sobre outras demonstrações práticas do funcionamento desta ciência. Quando comecei a escrever este livro, decidi verificar com alguns dos indivíduos e empresas que me haviam escrito para certificar os resultados fenomenais que haviam alcançado usando essa ciência. Sem exceção, todos testemunharam o progresso contínuo que haviam feito. Um dos relatos mais notáveis foi dado pelo Sr. Don Quayle, que era bem conhecido pelos veteranos de guerra americanos deficientes e que esteve muito ativo em assuntos de veteranos no Noroeste. Em 1937, ele me escreveu: "Não foi fácil no início aceitar completamente suas ideias, mas minhas circunstâncias e condição física me forçaram a persistir continuamente até que a compreensão veio. Veja, em fevereiro de 1924, fui atingido por paralisia parcial dos membros inferiores. Eu precisava de muletas para me locomover, e no melhor dos casos, apenas para curtas distâncias e a um ritmo de lesma. Para um executivo bancário que havia sido ativo no mundo dos negócios, essa inatividade forçada não era fácil de se acostumar.
Era suportável apenas porque recebia compensação do governo. Minha deficiência sendo considerada devido ao serviço durante a Primeira Guerra Mundial. No entanto, em 1933, o governo me retirou dos registros de compensação e eu fui forçado a ganhar a vida. Minha casa e outras propriedades estavam prestes a ser retomadas. Não era um quadro agradável, nem um futuro promissor. A necessidade me forçou a colocar em prática os princípios que você explicou tão bem. Persistir neles comprova-os. Possivelmente, fui favorecido porque não pude abandonar o setor de seguros e contabilidade pública, devido à minha incapacidade de entrar em qualquer outro tipo de trabalho. Mas a persistência dá confiança, e uma atitude mental correta, seguida de ação consistente, trará sucesso. Eu não alcancei o grau de sucesso que desejo, mas isso não me incomoda, pois agora estou ganhando bem. Salvei minhas propriedades e conheço a fórmula que leva ao sucesso pleno. Quando você tem esse conhecimento interior, o medo desaparece, assim como as obstruções para uma vida contínua de todos os bens. Encontrei o Sr. Quayle pela primeira vez, logo após ele ter começado seu negócio com uma mesa na frente de uma loja de encanamento. Nos anos seguintes, foi um prazer vê-lo mudar de lugar em lugar, com seu negócio crescendo a passos largos, até ocupar todo o andar térreo de um edifício em uma das principais avenidas de uma grande cidade ocidental. Percebendo que sua história de conquista era notável, pedi permissão para citar sua carta anterior. Certamente faça isso, ele respondeu, se você acha que ajudará outros. Você pode adicionar que agora tenho todo o espaço em 20th e Sandy e emprego 22 pessoas. Acabei de adquirir o terreno entre 28th e 29th em Sandy, onde construirei meu próprio edifício de escritórios. Desejo sinceramente que todas as pessoas aceitassem seus ensinamentos. Na época em que compreendi essa ciência, não tinha ideia de que mais tarde a colocaria em forma de livro. Meu pensamento primário era usá-la para salvar minha própria organização da falência. Eu era então vice-presidente de uma empresa de banco de investimentos e havíamos sido pegos na crise econômica e estávamos caminhando para o desastre. Não sei se fui inspirado, mas eu ditava o primeiro rascunho do meu folheto na íntegra em menos de 5 horas, sem notas ou referências de qualquer tipo diante de mim. Ao mesmo tempo em que a ideia para o folheto surgiu para mim, as palavras consciência cósmica flutuavam diante da minha mente. Elas não significavam nada na época, mas após a publicação de TNT, It Rocks the Earth, o livro chegou a uma autora que vivia em Nova York, que me escreveu o seguinte: sinceramente, eu tenho comido e dormido sua filosofia nos últimos 10 anos. Ela me trouxe a Nova York sem nenhum custo de transporte. Vendeu minhas coisas para editores quando eu tinha um trabalho ruim ganhando $30 por semana. Ela me levou à Europa algumas vezes e me comprou Visons de prata. Na mesma carta, ela me incentivou a ler Cosmic Consciousness, de Dr. Richard Maurice Buck, declarando que ele continha relatos brilhantes da experiência real de iluminação. Quando eu o fiz, fiquei espantada ao descobrir que minha experiência, na verdade, paralelava as iluminações listadas e explicadas por Dr. Buck. No rascunho original do meu folheto, eu havia descrito em detalhes minha experiência com a luz branca brilhante. Mas, subsequentemente, quando mostrei o manuscrito a um amigo próximo, ele me pediu para suavizar a redação. As pessoas não saberão do que você está falando ao se referir a essa luz branca. Alguns podem achar que você ficou maluca. Consequentemente, eu a mudei. Mas aqueles de vocês que sabem algo sobre iluminação cósmica e leram meu pequeno livro anterior, captarão minha referência à luz. No entanto, a memória daquela experiência singular sempre permanecerá comigo. Em aqueles poucos segundos, recebi mais conhecimento e compreensão do que eu havia recebido em anos de leitura e estudo. Na mesma época, me veio como um relâmpago a razão pela qual minha empresa estava indo à falência. Não por causa dos acontecimentos e eventos externos ameaçadores, mas por causa da atitude mental de nossos funcionários.
Todos estávamos sucumbindo aos pensamentos de medo em massa. Temíamos que a depressão estivesse enfraquecendo nosso espírito e arrastando tudo para um desastre financeiro. Com nossos próprios pensamentos de ruína, estávamos atraindo o desastre para nós mesmos. Ocorria-me que, para salvar a empresa e começar a lutar contra a depressão em si, tudo o que eu precisava fazer era inverter o pensamento de cada pessoa conectada à nossa organização. Eu comecei a fazer exatamente isso. Como Frank W. Camp, que escreveu a introdução ao meu folheto, declarou: isso foi seguido pela transformação mais notável de indivíduos e organização também. Admito que algumas de minhas declarações podem ser ridicularizadas por psicólogos acadêmicos. Mas todos os dias, milhares de pessoas demonstram por si mesmas que a ciência funciona. Quanto a você, leitor, o ponto principal a considerar é se funcionará para você. A única maneira de descobrir é tentar por si mesmo. Eu dou a você esta ciência, na confiança de que, não importa como você a use, você obterá resultados. Mas desejo repetir um aviso dado em meu folheto. Nunca a use para fins prejudiciais ou malignos. Desde o início, houve duas grandes forças sutis no mundo, o bem e o mal. Ambas são terrivelmente poderosas em seus respectivos âmbitos e ciclos. O princípio básico que opera ambas é o poder mental em massa. Às vezes o mal parece ter a vantagem e em outras vezes o bem está no controle. É o poder mental que construiu impérios e vimos como ele pode ser usado para destruí-los. A história registrou os fatos. Se você ler este livro de forma reflexiva, entenderá como a ciência pode ser usada com força terrivelmente destrutiva, assim como para resultados bons e construtivos. É como muitas forças naturais, como água e fogo, que estão entre os maiores benfeitores da humanidade. No entanto, ambos podem ser horrivelmente catastróficos, dependendo de como são usados para fins construtivos ou destrutivos. Portanto, tome muito cuidado para não usar incorretamente a ciência do material mental. Não posso enfatizar isso demais, pois, se você a empregar para fins prejudiciais ou malignos, ela retornará e o destruirá, assim como fez com outros ao longo dos séculos. Estas não são palavras vagas, mas palavras solenes de advertência. Capítulo 2. Experimentos com a mente. Para obter uma compreensão mais clara do nosso assunto, você deve refletir sobre o pensamento em si e seus fenômenos. Ninguém sabe exatamente o que é o pensamento, além de ser algum tipo de ação mental. Mas, assim como o elemento desconhecido da eletricidade, vemos suas manifestações por toda parte. Vemos isso nas ações e expressões de uma criança, em uma pessoa idosa, em animais e, em graus variados, em todos os seres vivos. Quanto mais contemplamos e estudamos o pensamento, mais percebemos quão poderosa é essa força e quão ilimitados são seus poderes. Olhe ao redor enquanto lê isso. Se você estiver em um cômodo mobiliado, seus olhos lhe dizem que está olhando para vários objetos inanimados. Isso é verdade no que diz respeito à percepção visual, mas na realidade, você está olhando para pensamentos ou ideias que se materializaram através do trabalho criativo de algum ser humano. Foi um pensamento primeiro que criou os móveis, moldou o vidro da janela, deu forma às cortinas e revestimentos, o automóvel, o arranha-céu, os grandes aviões que cruzam a estratosfera, a máquina de costura, o pequeno alfinete, uma infinidade de coisas, sim, milhões de objetos, de onde eles vieram originalmente? Somente de uma fonte, daquela estranha força, o pensamento. À medida que analisamos mais, percebemos que essas conquistas, e de fato todas as nossas posses, uma infinidade de coisas, vieram como resultado do pensamento criativo. Ralph Waldo Emerson declarou que o antecessor de toda a ação é o pensamento. Quando você entende isso, começa a compreender que o nosso mundo é governado pelo pensamento e que tudo o que é externo teve seu correspondente originalmente na mente. É exatamente como disse Buda há muitos séculos: tudo o que somos é o resultado do que pensamos. Sua própria vida é o seu pensamento.
e o resultado de seus processos de pensamento. Sua carne, ossos e músculos podem ser reduzidos a 70% de água e alguns químicos de pouco valor, mas é sua mente e o que você pensa que faz de você o que você é. O segredo do sucesso não está fora, mas dentro dos pensamentos do homem. Figurativamente, o pensamento transforma pigmeus em gigantes e muitas vezes transforma gigantes em pigmeus. A história está cheia de relatos de como o pensamento tornou homens fracos fortes e homens fortes fracos, e você vê evidências de seu funcionamento ao seu redor constantemente. Você não come, veste roupas, corre para um ônibus, dirige seu carro, liga a televisão ou lê um jornal. Você nem mesmo levanta o braço, sem um impulso de pensamento anterior. Enquanto você pode considerar os movimentos que faz como mais ou menos automáticos, talvez causados por alguns reflexos físicos, por trás de cada passo que você dá na vida, independentemente da direção, está aquela força formidável e poderosa, o pensamento. A forma como você anda, a maneira como se carrega, sua fala, seu modo de vestir, tudo reflete sua maneira de pensar. Uma postura desleixada é uma indicação de pensamento desleixado, enquanto uma postura alerta e ereta é o sinal externo de força e confiança interior. O que você exibe externamente, você é internamente. Você é o produto de seus próprios pensamentos. O que você acredita ser, você é. O pensamento é a fonte original de toda riqueza, todo sucesso, todo ganho material, todas as grandes descobertas e invenções e de toda conquista. Sem ele, não haveria medicina, grandes museus, grandes peças de teatro ou romances, nem conveniências modernas. De fato, não haveria avanço além da vida nos tempos mais primitivos. Seus pensamentos, aqueles que predominam, determinam seu caráter, sua carreira, na verdade, sua vida cotidiana. Assim, torna-se fácil entender o que se quer dizer com a afirmação de que os pensamentos de um homem fazem ou o destroem. E quando você percebe que não pode haver ação ou reação, seja boa ou ruim, sem a força geradora do pensamento que a inicia, então o ditado bíblico, tudo o que o homem semear, isso também colherá. E as palavras de Shakespeare, não há nada de bom ou ruim, é o pensamento que faz com que seja assim, tornam-se mais inteligíveis. Sir Arthur Eddington, o famoso físico inglês, disse que em uma medida totalmente inesperada, o universo em que vivemos é uma criação de nossas mentes, enquanto Sir James Jeans, igualmente famoso no mesmo campo, sugeriu que o universo era meramente uma criação resultante do pensamento de alguma grande mente universal que coordena e subordina todas as nossas mentes. Mais recentemente, a ciência descobriu paralelos entre o comportamento das partículas subatômicas e vários princípios da metafísica oriental. Os maiores cientistas e pensadores estão não apenas ecoando as ideias dos sábios antigos, mas confirmando o princípio fundamental deste livro. Quase desde o início da raça humana, os homens foram moldados por aqueles que sabiam algo do grande poder do pensamento. Todos os grandes líderes religiosos, reis, guerreiros e estadistas entenderam essa ciência e souberam que as pessoas agem como pensam e também reagem ao pensamento dos outros, especialmente quando é mais forte e convincente do que o seu próprio. Assim, os homens de pensamento dinâmico poderoso sempre influenciaram as pessoas apelando para suas mentes, às vezes para conduzi-las à liberdade ou à escravidão. Nunca houve um período na história em que tivéssemos mais razões para estudar nossos próprios pensamentos, entendê-los e aprender a usá-los para melhorar nossas vidas, aproveitando a grande fonte de poder dentro de cada um de nós. Sem dúvida, nos tornamos o que visualizamos. Houve um tempo em que eu teria rido das pessoas que falavam sobre a força magnética do pensamento, como o pensamento se correlaciona com seu objeto, como pode afetar pessoas e coisas inanimadas, mesmo a grandes distâncias. Mas eu não rio mais, nem outros que sabem algo de seu poder,
pois qualquer pessoa com um mínimo de inteligência acaba percebendo que o pensamento pode mudar a superfície do planeta inteiro. George Russell, o famoso editor de peixes e poeta, foi uma vez citado dizendo que nos tornamos o que contemplamos. E ele certamente demonstrou isso em sua própria vida ao se tornar um grande escritor, palestrante, pintor e poeta. No entanto, deve-se ter em mente que muitos dos pensamentos que pensamos não são nossos, ao menos não de nossa própria origem. Somos moldados pelos pensamentos dos outros, pelo que ouvimos em conversas, pelo que lemos em jornais, revistas e livros, pelo que ouvimos nos filmes, na TV e no rádio, até mesmo por observações casuais de transeuntes. E esses pensamentos nos bombardeiam constantemente. Alguns deles, que harmonizam com nossos próprios pensamentos mais íntimos e abrem o caminho para visões maiores em nossa vida, são úteis. Mas muitas vezes, esses pensamentos são perturbadores, enfraquecem nossa autoconfiança e nos afastam de nossos propósitos mais elevados. São esses pensamentos externos que são os verdadeiros problemas, e mais adiante explicarei como você pode se manter livre deles. Poucas pessoas pensam muito na lei da causa e efeito aplicada à operação da mente. Muito menos compreendem o significado de axiomas como tudo está dentro, nada está fora, ou a mente é a fonte de poder. Uma explicação superbe daquilo apareceu em um artigo intitulado El Dorado, publicado no Commercial and Financial Chronicle em 10 de dezembro de 1932. El Dorado, um país rico, além de todos os precedentes em ouro e joias, está à porta de cada homem. Seu tesouro está sob seus pés. Sua sorte está pronta e à mão. Tudo está dentro, nada está fora. Embora muitas vezes pareça que os homens e os povos, por sorte, avareza, força ou superação, encontram tesouros e navegam em um mar de prosperidade. O homem, individual e coletivamente, tem direito à vida em toda a abundância. É um fato evidente. Religião e filosofia afirmam isso. História e ciência provam isso. Para que tenham vida e a tenham em abundância, é a lei. O que você busca? Pague o preço e leve-o. Não há limite para o suprimento, mas quanto mais precioso for o que você busca, maior será o preço. Por tudo o que obtemos, devemos trocar o ouro de nossos próprios espíritos. Onde encontrar o ouro do Todo-Poderoso? Encontra-se o ouro do Espírito quando ele encontra a si mesmo. Quando ele encontra a si mesmo, encontra liberdade e todas as riquezas, conquistas e prosperidade. Falar grandemente? Não. É a evidência mais palpável da história e biografia americana, de toda a história. A prova concreta é aparente até mesmo nos eventos atuais, se abrirmos os olhos. Nada substancial, duradouro, poderoso ou emocionante foi realizado, nem jamais poderá ser, exceto por homens que descobriram em si mesmos o ouro do Espírito que comanda domínio, poder e realização. Homens que se conheciam sabiam imediatamente que todas as coisas materiais e ideias têm um contraparte ou base espiritual. Eles a veem no dinheiro, no crédito. A lei da oferta e da demanda não é para um homem desperto apenas um princípio econômico, mas a manifestação material da lei espiritual. Esses homens que buscam liberdade veem o mesmo princípio operando na gravitação, nas afinidades químicas, no macrocosmo e no microcosmo. A América há muito é o maior de todos os Eldorados, o palco onde os homens mais numerosos que encontraram a si mesmos trabalharam seus tesouros e seus milagres de pensamento para o enriquecimento de si mesmos e da humanidade em geral. Não há exploração, apenas uma chuva de presentes, facilmente comprados por espíritos livres e generosamente espalhados por todas as mãos, de acordo com a lei expressa de barganha do original, proprietário permanente e primeiro produtor. Para o homem de ação que se encontra a si mesmo, todo o dinheiro, crédito e bens de capital que ele puder usar. Mackay, O'Brien, Hearst e Fair, bravos jovens americanos de 1849, encontraram ouro em si mesmos antes de ficarem ricos na Califórnia. Eles tiveram que fazer isso. Se há ouro lá, disseram um ao outro, teremos nossa parte.
quão grande deve ter sido a riqueza espiritual de um homem livre como James J. Hill, que construiu a Great Northern Railroad do nada para lugar algum, em um deserto onde ninguém vive. Sua loucura fundou um império. Pela força espiritual, transformou florestas e planícies em 1000 Eldorados e, pela mesma força, comandou todo o ouro e crédito necessários para os mercados de Amsterdã e Londres e permitiu que milhões de americanos descobrissem para si mesmos grandes tesouros no frio noroeste. Thomas A. Edison disse poucos anos antes de morrer: ideias vêm do espaço. Isso pode parecer surpreendente e impossível de acreditar, mas é verdade. Ideias vêm do espaço. Certamente Edison deveria saber, pois poucos homens receberam ou deram mais ideias. Que cada homem busque o Eldorado dentro de si mesmo. O poder é abundante, a fonte é inesgotável. Como disseram os pais canônicos da Igreja, aquilo que é recebido é de acordo com a medida do receptor. Não é o poder que falta, é a vontade. Quando alguém encontra a si mesmo, a vontade se ajusta automaticamente em direção ao Eldorado. Com uma imaginação plena e poderosa, qualquer coisa pode ser trazida à forma concreta. O grande médico Paracelsus disse: o espírito humano é uma coisa tão grande que nenhum homem pode expressá-lo. Se compreendêssemos corretamente a mente do homem, nada seria impossível para nós na Terra. Através da fé, a imaginação é fortalecida e completada, pois realmente acontece que cada dúvida estraga sua perfeição. A fé deve fortalecer a imaginação, pois a fé estabelece a vontade. A fé é pessoal, individual. A salvação, de qualquer maneira que você a tome, é pessoal. A fé vem na descoberta de si mesmo. Essa descoberta do eu estabelece uma clara realização de identidade com o eterno. Homens fortes e autoafirmativos construíram este Eldorado da América. Homem, conhece-te a ti mesmo, teu próprio eu individual, é o comando eterno e supremo. Os que conhecem a si mesmos sempre habitam o Eldorado. Bebem da fonte da juventude e são a todo momento donos de tudo o que desejam desfrutar. As palavras de Paracelsus aqui citadas merecem ser relidas, pois uma vez que você compreenda seu significado e descubra como aplicar o princípio, certamente terá mais clareza sobre como ter sucesso em seus empreendimentos. No entanto, devo apontar que apenas trabalho árduo não trará sucesso. O mundo está cheio de pessoas que trabalharam duro, mas têm pouco a mostrar por isso. Algo mais além do trabalho árduo é necessário, nomeadamente, pensamento criativo e firme crença em sua capacidade de executar suas ideias. As pessoas bem-sucedidas na história conseguiram através de seu pensamento. Suas mãos foram apenas ajudantes de seus cérebros. Outro ponto importante: para o sucesso, é essencial que seu desejo seja uma obsessão total. Seus pensamentos e objetivos estejam coordenados e sua energia seja concentrada e aplicada sem interrupção. Pode ser que você queira riquezas, fama, posição ou conhecimento, pois cada pessoa tem sua própria ideia do que significa sucesso. Mas seja qual for o seu objetivo, você pode alcançá-lo, desde que esteja disposto a fazê-lo o desejo ardente de sua vida. Uma grande ordem, você diz? De jeito nenhum. Ao usar a força dinâmica de acreditar, você pode colocar todas as suas forças internas em movimento, e elas, por sua vez, o ajudarão a alcançar seu objetivo. Se você é casado, lembra da experiência estimulante e emocional de cortejar a pessoa que desejava como cônjuge. Certamente não foi um trabalho angustiante. Pelo contrário, você admitirá. Mas o que você estava usando, se não esta mesma ciência, mesmo que inconscientemente? Desde o momento em que você teve a ideia até o seu casamento, o desejo de conquistar um parceiro estava em sua mente. O pensamento, a crença, estava com você a cada minuto do dia e talvez também em seus sonhos. Agora que você tem uma visão mais clara dos papéis que o pensamento e o desejo desempenham em sua vida diária, a primeira coisa a determinar é exatamente o que você deseja. Começar com a ideia geral de que você simplesmente quer ser um sucesso, como a maioria das pessoas faz,
é vago demais. Você deve ter um padrão claramente desenhado em sua mente. Pergunte a si mesmo: para onde você está indo? Qual é o seu objetivo exato? Você visualizou exatamente o que realmente deseja? Se o sucesso deve ser medido em termos de riqueza, você pode fixar o valor em números? Se em termos de conquista, pode especificá-lo definitivamente? Você deve fazer essas perguntas, pois nas suas respostas estão os fatores que determinarão toda a sua vida a partir de agora. Estranho como possa parecer, não uma em cada 100 pessoas pode responder a essas perguntas. A maioria das pessoas tem um desejo geral de ter sucesso, mas além disso, tudo é indefinido. Elas simplesmente vão passando os dias, achando que se têm um emprego hoje, terão amanhã, e que, de algum modo, serão cuidadas na velhice. Elas são como rolhas flutuando sem rumo na água, sendo arrastadas aqui e ali pelas várias correntes, seja lavadas na praia ou ficando encharcadas e eventualmente afundando. Portanto, é vital que você saiba exatamente o que quer da vida. Você deve saber para onde está indo e manter um objetivo fixo em mente. Isso, claro, é o quadro geral. Não importa se você quer um emprego ou um melhor, uma nova casa, um lugar no campo ou apenas um par de sapatos novos. Você deve ter uma ideia fixa antes de conseguir o que está buscando. Lembre-se, há uma grande diferença entre uma necessidade e um desejo. Você pode precisar de um carro novo para ir ao trabalho e pode desejar um para dar prazer à sua família. O carro para negócios você comprará por necessidade. O carro para sua família você planejará obter o mais rápido possível. Para este carro você lerá brochuras e visitará vários revendedores, porque é um modelo que você nunca teve antes. Algo que aumentará suas responsabilidades e o forçará a buscar novos poderes de julgamento dentro de si e novos recursos fora. O desejo de algo novo, algo diferente, que mudará sua vida faz você se esforçar mais. E o poder de acreditar sozinho coloca em movimento essas forças internas pelas quais você adiciona o que chamo de valores positivos à sua vida. Então, se você espera alcançar qualquer coisa ou obter mais do que tem agora, comece com o desejo. É a força motriz primária em todos nós e sem um desejo ardente, nada pode ser alcançado ou obtido. No entanto, como você verá, há mais do que mero desejo. Estou ciente de que os metafísicos afirmam que os pensamentos são coisas. Eles podem ser em um sentido geral, mas no que diz respeito ao seu efeito sobre nós individualmente, eles não se tornam reais para nós, até que lhes demos vida com nosso próprio pensamento ou através do funcionamento da nossa imaginação. Isso pode parecer um pouco estranho à primeira leitura, mas talvez se torne mais claro se eu citar alguns exemplos. Por exemplo, você é aconselhado a usar botas impermeáveis quando sai na chuva. Todos ouvimos a observação: se não usar, pegará um resfriado. Esse pensamento nunca teve o menor efeito sobre mim. Não usei botas impermeáveis desde que era uma criança pequena. Já tive meus sapatos e pés completamente molhados centenas de vezes, muitas vezes por horas a fio, e não consigo me lembrar de ter pegado um resfriado como resultado. Algumas pessoas têm um medo tremendo de correntes de ar, mas eu sempre pensei que, se elas pegarem um resfriado por estar em uma corrente de ar, foi por causa de seus pensamentos temerosos e não das correntes de ar em si. Eu me sento em correntes de ar por longos períodos diariamente e, à noite, durmo em um quarto de canto que tem janelas em 2 lados. Eu as levanto em todo tipo de clima, de modo que o vento muitas vezes passa por mim. No entanto, nunca tive um resfriado como resultado, porque nunca dou importância a isso. No entanto, não aconselho ninguém acostumado a usar botas impermeáveis a ir sem elas, nem sugiro a alguém com medo de correntes de ar a permanecer nelas, porque hábitos e crenças de uma vida inteira não vão mudar da noite para o dia. Durante séculos, pensadores notáveis afirmaram que o homem poderia moldar eventos e controlar a matéria apenas com a mente. E quanto mais você estuda esta ciência, mais perceberá os poderes surpreendentes da sua própria mente. Sir Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes,
e por muitos anos membro da British Society for Psychic Research, declarou que no pensamento sozinho havia um poder construtivo e destrutivo semelhante à fé que pode mover montanhas. Ele disse que, embora os resultados em si fossem conclusivos, ele não tinha ideia de qual era o poder que vinha da mente de um homem e que poderia separar as moléculas de um objeto sólido para o qual era direcionado. Sei que materialistas zombarão de tal afirmação. Mas lembre-se de como as ondas de rádio passam através de madeira, tijolo, aço e outros objetos considerados sólidos. Se as ondas de pensamento, ou o que quer que sejam, podem ser ajustadas a oscilações ainda mais altas, por que não poderiam afetar as moléculas dos objetos sólidos? Existem muitos jogadores profissionais que afirmam que uma forte influência mental tem muito a ver com a obtenção de resultados chamados de sorte em jogos de azar como cartas, dados, roleta, etc. Conheço um homem que foi capaz de se aproximar de um velho tabuleiro de cartões de charutos e, com alguns toques, pegar os melhores prêmios. Uma vez perguntei a ele sobre isso e ele disse: "Eu nunca me aproximo de um tabuleiro de cartões a menos que eu esteja no clima para isso. E isso significa que eu devo estar no estado de espírito de que vou ganhar. Percebi que se houver a menor dúvida em minha mente, eu não ganho. Mas não me lembro de um momento em que eu não tenha obtido números vencedores quando a ideia de ganhar estava firmemente fixada em minha mente antes de começar a jogar." Na Duke University, Dr. J.B. Rhine e seus associados demonstraram que a psicocinese, o nome dado para designar o poder da mente de influenciar objetos materiais, é muito mais do que uma teoria vazia. Dados? Sim, os dados comuns usados em jogos de azar foram lançados por um dispositivo mecânico para eliminar toda a possibilidade de influência pessoal e trapaça. Experimentos desse tipo começaram em 1934 e houve muitos testes em que milhões de lançamentos de dados foram realizados. Os resultados foram tais que o Dr. Rhine declarou: "Não há explicação melhor do que os sujeitos influenciaram a queda dos dados sem qualquer contato físico reconhecido com eles. Ao concentrar mentalmente na aparência de certos números, enquanto estavam a uma distância, para evitar todo o contato físico com o lançador mecânico e com os dados, os experimentadores frequentemente conseguiam controlar a forma como os dados caíam. Em vários dos experimentos, os resultados refutaram algumas das probabilidades matemáticas tradicionais de milhões para 1 contra a reaparição de certas combinações de números em sucessão repetida." Para mais sobre o trabalho do Dr. Rhine, veja o capítulo 7. Medite sobre isso por alguns minutos e perceba o que isso significa para você. Esses experimentos dão uma ideia do que se quer dizer com "o pensamento cria segundo sua espécie". O pensamento correlaciona com seu objeto. O pensamento atrai aquilo sobre o que está direcionado, e afirmações semelhantes que os metafísicos vêm alegando há anos. Foi Job quem disse: "Pois o que eu temia me sobreveio." Nossos pensamentos temerosos são tão criativos e magnéticos na atração de problemas para nós, quanto os pensamentos construtivos e positivos na atração de resultados bem-vindos. Portanto, não importa qual seja o caráter de seus pensamentos, eles criam segundo sua espécie. Quando isso entra na sua consciência, você tem uma ideia do poder inspirador que é seu para usar. Embora os pensamentos criem e exerçam controle muito além dos limites conhecidos pelo homem, eu me apego à teoria de que eles criam apenas de acordo com seu tom, intensidade, qualidade emocional, profundidade de sentimento ou plano vibratório. Em outras palavras, os pensamentos têm uma força criativa ou controladora na exata proporção de sua constância, intensidade e poder, comparável ao comprimento de onda e wattage de uma estação de transmissão. Embora muitas explicações tenham sido oferecidas, é bastante certo que o pensamento não é uma forma de energia elétrica, mas algo com mais de uma variedade e com diferentes graus de intensidade e força. Com base nos princípios da ciência moderna, especialmente na física quântica, podemos chegar à conclusão de que o pensamento é uma força vibratória, cuja amplitude
é multiplicada pela sua intensidade e pela força com a qual é concentrada. Podemos então concluir que todos os pensamentos possuem sua própria força vibratória e potencial de alcançar o objetivo desejado, especialmente se for suficientemente alimentado e concentrado. Para todas as finalidades práticas, não devemos nos prender ao nome que chamamos, mas sim reconhecer os princípios em que o pensamento, para criar e manifestar, deve ter uma magnitude adequada. A intensidade de sua força criativa depende da concentração que você dedica a isso. Se você não consegue ver como sua mente pode fazer tal coisa, imagine uma pessoa entrando em um quarto cheio de fumaça. Ela se afasta e a fumaça se move para longe dela, mas nunca desaparece por completo enquanto a pessoa permanece na sala. A ideia é que o pensamento é um tipo de força. E se você mantiver seus pensamentos concentrados em qualquer objetivo específico, essa força se reunirá ao redor do objetivo e, eventualmente, criará o objetivo. É como a chama de uma vela. Enquanto você a mantém acesa, ela continua a queimar. Embora não possamos mostrar exatamente como isso funciona, o fato de que milhões de experimentos provam sua eficácia deve ser suficiente. Por exemplo, a fotografia Kirlian mostrou que a chama da vela pode ser amplificada em formas visíveis. Esse efeito foi verificado em uma série de experimentos, mostrando uma aura ao redor da vela, algo que há muito se acredita, mas nunca foi cientificamente comprovado. Se você já usou a prática de colocar as mãos sobre uma parte do corpo em dor, notou que de forma quase instantânea, você foi capaz de sentir o calor nas mãos e a dor desapareceu. Algumas pessoas têm um calor que emana de suas mãos de uma maneira que pode ser percebida por outras, e se o problema não for muito grave, o alívio é quase imediato. Além disso, muitas pessoas foram testemunhas da capacidade de curar à distância e de aliviar a dor através da força mental e do desejo. Parece que todas essas práticas apontam para o mesmo princípio básico de que a mente pode influenciar a matéria. E não há dúvida de que o pensamento é poderoso. Até mesmo um livro sobre o poder da mente pode mudar a vida do leitor. Se você tem o desejo ardente de adquirir uma nova capacidade, a mente pode atingir esse objetivo desde que esteja suficientemente concentrada e alimentada. Então lembre-se, ao desejar qualquer coisa ou objetivo específico, o desejo e a crença são cruciais. Mantenha seu pensamento focado e intensamente concentrado no que você deseja alcançar. O resultado não será imediato, mas a força que você coloca em seu desejo criará as condições necessárias para a realização do seu objetivo. Objetivamente, ele age conforme é instruído, ou seja, quando é comandado ou solicitado pela mente consciente. Subjetivamente, age principalmente por iniciativa própria, embora haja momentos em que sua atividade pareça ser resultado de influências externas. Sir Arthur Eddington é citado dizendo: "Acredito que a mente tem o poder de afetar grupos de átomos e até mesmo manipular as probabilidades do comportamento atômico, e que mesmo o curso do mundo não está predeterminado pelas leis físicas, mas pode ser alterado pela vontade não causada dos seres humanos." Quando essa ideia é completamente compreendida, torna-se de tirar o fôlego. É mais compreensível à luz da teoria eletrônica ou vibratória. Todo estudante do assunto sabe o que pode ser alcançado ao entrar em contato direto com a mente subconsciente. Milhares a empregaram para alcançar riqueza, poder e fama neste mundo, assim como para curar doenças físicas e resolver inúmeros problemas humanos. E seu poder está disponível para você usar. Os únicos passos que você precisa dar são acreditar em seu poder e usar a técnica descrita neste livro, ou criar um sistema próprio que a faça trabalhar para você. A coluna sindicalizada de Dana Slith, que cobria as observações de um caipira, era bem conhecida dos leitores de jornais na década de 1920. Ele me disse uma vez que considerava a mente subconsciente uma de suas maiores ajudantes, não apenas no fornecimento de ideias,
mas também na ajuda para encontrar ferramentas e outros objetos perdidos. Na época, o Sr. Smith vivia nas colinas, distante de cidades e vilarejos, alternando entre colunista e fazendeiro. Ele havia feito um extenso estudo sobre o assunto e frequentemente discutíamos isso em cartas sobre nossas ideias. É uma coisa maravilhosa, a mente subconsciente, disse o Sr. Smith. E para o resto da minha vida, não consigo ver por que mais pessoas não aprendem sobre ela e seu uso. Não sei quantas milhares de vezes ela me ajudou com meus problemas. Ideias para reportagens frequentemente vinham para mim enquanto eu estava envolvido em tarefas humildes como limpar tocos. E quanto à localização de ferramentas perdidas, é sensacional. Você sabe que nada está realmente perdido, é apenas deslocado. Está lá para ser encontrado no exato lugar onde você o deixou ou caiu. Encontrei dezenas de ferramentas deslocadas no local exato onde minha mente subconsciente me disse para procurar. Digamos, por exemplo, que fosse uma faca de bolso. A minha é de um tamanho bom, que eu havia deslocado ou deixado. Eu diria, faca de bolso, onde você está? Então eu fecharia os olhos por um momento, ou poderia olhar para o espaço. A resposta pode não vir imediatamente, mas quando vinha era como um flash, e eu seria levado exatamente ao local onde estava a faca. Sempre parecia funcionar infalivelmente, até mesmo com coisas como machados, rastelos e outras ferramentas que eu estava constantemente deixando por aí. Você sabe que nós, jornalistas, não somos muito metódicos. Eu costumava ter muita dificuldade em lembrar nomes, mas descobri que, se eu pudesse visualizar o homem ou a mulher cujo nome eu havia temporariamente esquecido e ver um contorno de suas características, a cor dos olhos, cabelo, modo de vestir, etc., o subconsciente me traria o nome sem dificuldade. Não sei onde aprendi isso, mas ao tentar lembrar algo, uma certa história ou um fato que parecia escapar no momento, eu relaxava, elevava minha cabeça e colocava minha mão direita a alguns centímetros acima da testa. Às vezes, eu podia fechar os olhos ou olhar para o espaço, mas esse truque sempre parecia dar resultados. Nunca se esqueça. Invenções, grandes composições musicais, poesia, ficção e todas as outras ideias para realizações originais vêm do subconsciente. Dê-lhe o pensamento ou o material e mantenha-o alimentado com um desejo profundo de realização, e você obterá resultados. Há um velho ditado que, uma vez que começamos a tecer, os deuses fornecerão o fio, e como isso é verdade. Quando você começa a operar com a ajuda desse poder, os tijolos caem automaticamente no lugar como se uma mão mágica os tivesse tocado. Os resultados certamente seguirão de uma maneira mais surpreendente. Ideias para a realização surgirão aqui e ali. O que pode parecer coincidências não são coincidências, mas simplesmente o desdobrar do padrão que você iniciou com sua própria tecelagem. Estou certo de que milhares de homens e mulheres bem-sucedidos alcançam grandes alturas e realizam resultados maravilhosos sem saber nada sobre a mente subconsciente e sem saber que foi o poder que gerou essas realizações. Vivendo aqui nas colinas, longe das pessoas e influências diárias, frequentemente sinto que aqueles que vivem perto da natureza estão em uma posição muito melhor para utilizar o subconsciente do que outros. Acredito que o dia virá quando a ciência provará que o grande poder do subconsciente é uma das forças mais formidáveis na formação e controle de nossas vidas. Um pensamento passageiro e momentâneo morre quase no nascimento, embora possa mais tarde revelar poder cumulativo. Mas a força que ativa o grande sistema do subconsciente é um pensamento sustentado, ou, como mencionei antes, uma imagem mental fixa. Para trazer forças subconscientes em ação, há muitos métodos para aumentar o ritmo das vibrações do pensamento consciente, embora às vezes apenas uma única expressão, um olhar momentâneo e uma palavra ou duas passando de uma pessoa para outra tragam o subconsciente para a ação imediata. Assim é com perigo catastrófico, momentos de grande perigo e períodos de grande estresse, que repentinamente confrontam uma pessoa com a necessidade de ação imediata. O subconsciente
vem em auxílio daqueles que têm o hábito de tomar decisões rápidas quase instantaneamente e entra em operação quando você limpou sua mente consciente de suas inúmeras ideias conflitantes. Entrar no silêncio é outra maneira de expressar isso. Dom Juan disse a Carlos Castaneda que o constante barulho da mente era uma grande barreira para entrar em contato com qualquer orientação superior. Talvez o método mais eficaz de trazer o subconsciente para uma ação prática seja através da criação de imagens mentais. Use sua imaginação para aperfeiçoar uma imagem da coisa ou situação como você gostaria que existisse, em forma física. Isso é geralmente referido como visualização. No entanto, as manifestações sustentadas e contínuas vêm como resultado de uma crença profundamente enraizada. Através dessa crença, com seu poder estranho, milagres acontecem e fenômenos peculiares ocorrem para os quais parece não haver explicação conhecida. Refiro-me agora à crença inquestionável, uma convicção firme e positiva que penetra cada fibra do seu ser, quando você acredita com seu coração e alma. Chame isso de uma fase de emoção, uma força espiritual, uma espécie de vibração elétrica, o que quiser. Mas essa é a força que traz resultados excepcionais, coloca a lei da atração em operação e permite que o pensamento sustentado se correlacione com seu objeto. A crença altera o ritmo da mente ou a frequência do pensamento. Como um grande ímã, ela atrai as forças subconscientes para a ação, mudando toda a sua aura e afetando tudo ao seu redor, incluindo pessoas e objetos a grandes distâncias. Muitas vezes, traz para sua esfera individual de vida resultados que às vezes são surpreendentes, resultados que você nunca imaginou possíveis. Incontáveis referências à crença aparecem na Bíblia. É a primeira condição para a adesão a muitas organizações religiosas, fraternais e políticas. Líderes em todos os lugares estão procurando pessoas que tenham as crenças que eles defenderão, porque as pessoas carregadas com as vibrações de fortes crenças às vezes fazem o milagroso, coisas que outros frequentemente dizem serem inacreditáveis. Esse tipo de crença tem o toque mágico. De fato, é o princípio básico tanto na magia branca quanto na negra. Capítulo 3. O que realmente é o subconsciente? Não há artista, cientista ou escritor de qualquer distinção, por menor que seja a inclinação para a autoanálise, que não esteja ciente, por experiência pessoal, da importância incomparável do subconsciente, escreveu Gustave Geley, renomado psicólogo francês e autor de Do Inconsciente ao Consciente. Ele apontou que até o século XIX, a psicologia do subconsciente foi completamente ignorada e considerada apenas como causa de doenças anormais ou acidentes. Geley acrescentou que os melhores resultados na vida são obtidos pela harmonia e cooperação entre as mentes consciente e subconsciente. O subconsciente desempenha um papel muito importante na magia da crença. Ele proporcionará uma compreensão mais rápida desta ciência. Você terá uma imagem clara e detalhada do que é a mente subconsciente, onde ela está localizada e como funciona, tanto por si mesma quanto em colaboração com a mente consciente. Parte do material deste capítulo será mencionado ou repetido em capítulos posteriores, mas lembre-se de que a repetição é uma parte essencial da técnica desta ciência. A repetição é igualmente eficaz na apresentação do conhecimento desta ciência. Além disso, quanto mais rápido você entender isso, mais rapidamente estará a caminho de conseguir o que deseja. Para lhe dar essa imagem da mente subconsciente, devo usar termos científicos aqui e ali, já que praticamente todo o conhecimento sobre o subconsciente vem do estudo e experimentação de alguns dos maiores psicólogos do mundo. Mas mesmo que você ache isso um pouco difícil de entender no início, leituras repetidas esclarecerão tudo, dando-lhe uma base sólida sobre a qual prosseguir com a parte ativa da ciência. Como mencionei no primeiro capítulo, a lei dos fenômenos psíquicos de Thomson J. Hudson foi o que me fez pensar sobre a mente subconsciente
e suas grandes possibilidades para ajudar os indivíduos na vida cotidiana. Desde então, outros livros, como O Subconsciente Fala, de Irma Farrell Grabe e Paul C. Farrell, A Fonte do Poder, de Theodore Clinton Foote, O Inconsciente, de Morton Prince, M.D., e Bom Senso e seu Cultivo, de Hambury Hankin, adicionaram significativamente ao conhecimento do assunto. Pretendo lhe dar uma visão das mentes consciente e subconsciente, bem como instruções definitivas sobre como você pode controlá-las e direcionar suas energias para realizar seus desejos. Existe em cada ser humano uma faculdade, desenvolvida ou não, que permitirá a esse indivíduo ter sucesso, se o desejo de sucesso estiver presente em sua mente consciente, escreveram os autores de O Subconsciente Fala. Essa faculdade sempre foi conhecida e reconhecida por seus poderes estranhos e incomuns, mas não foi até cerca de 1,5 séculos atrás que psicólogos, ao fazer dela o objeto de suas investigações e experimentações especiais, a chamaram de mente subconsciente. Emerson estava certamente ciente do caráter dual da organização mental humana quando escreveu em seus diários: "Descubro que um estado mental não lembra ou concebe outro estado. Assim, escrevi dentro de 1 ano versus dias, dos quais não me lembro da composição ou correção, e não conseguiria escrever algo semelhante hoje, tendo apenas para prova de sua autoria várias evidências externas, como o manuscrito em que os encontro e as circunstâncias de que enviei cópias para amigos, etc., etc. Hoje em dia, as palavras consciente e subconsciente são amplamente compreendidas. Reconhece-se que todos nós temos 2 mentes, cada uma dotada de atributos e poderes distintos e capazes, em certas condições, de ação independente. Não há dificuldade em compreender que a mente consciente opera no cérebro, pois sempre que você faz qualquer pensamento concentrado, sente isso na cabeça. Às vezes, o pensamento é tão intenso e prolongado que sua cabeça dói, ou seus olhos ficam cansados, ou suas têmporas pulsam. Além disso, você geralmente pode rastrear a origem do pensamento. Pode ser sugerido por algo que você viu, ouviu ou leu. Talvez seja uma nova ideia para seu negócio ou casa. Talvez seja a continuação de algum pensamento que você tem ponderado por muito tempo. Em suma, você pode conectá-lo a algo já relacionado à sua consciência. Às vezes, seu pensamento está preocupado em tentar resolver um problema difícil, e você se exaustou e desencorajou ao falhar em encontrar uma solução que você desiste, deixa para lá, dispensa da mente. Uma ação que você frequentemente toma à noite quando não consegue dormir por causa do pensamento que está martelando e agarrando seu cérebro. No momento em que você o solta, ele começa a afundar, como se estivesse se movendo para baixo em algum lugar dentro de você. A tensão em sua mente consciente diminui e você logo adormece. Na manhã seguinte, quando você acorda, sua mente consciente começa a pensar novamente sobre o problema, quando de repente aparece diante dos olhos da sua mente uma imagem mental da solução completa, com todas as direções necessárias para a ação adequada de sua parte. Quando você o liberou da sua mente consciente, para onde foi o pensamento? Através de que poder dentro de você o problema foi resolvido? Muitos escritores, oradores, artistas, compositores musicais, designers, inventores e outros trabalhadores criativos há muito utilizam suas mentes subconscientes, seja conscientemente ou inconscientemente. Merton S. Yedale, conhecido editor de livros, chamou minha atenção para uma declaração do romancista americano Louis Bromfield. Uma das descobertas mais úteis que fiz há muito tempo, em comum com alguns outros escritores, é que há uma parte da mente que os psicólogos chamam de subconsciente, que trabalha enquanto você está dormindo, ou até mesmo enquanto você está relaxando ou envolvido em alguma outra tarefa distante da escrita. Descobri que é possível treinar essa parte da mente para fazer um trabalho bastante organizado. Muitas vezes acordei pela manhã para encontrar um problema de técnica, enredo ou personagem que há muito me preocupava, completamente resolvido enquanto eu estava dormindo.
O julgamento da mente subconsciente, que representa instintos herdados e a acumulação de experiência, é virtualmente infalível, e eu sempre confiaria em suas decisões mais do que em qualquer julgamento obtido através de um longo e razoável processo de pensamento consciente. Sem dúvida, você já tem uma imagem mental das suas duas mentes. A mente consciente em sua cabeça, acima da linha da consciência, e a mente subconsciente em seu corpo, abaixo da linha da consciência, com um meio de comunicação entre elas. Agora, a mente consciente é a fonte do pensamento. Além disso, ela nos dá a sensação de consciência em nossa vida normal desperta, o conhecimento de que somos nós mesmos aqui e agora, o reconhecimento e compreensão de nosso ambiente, o poder de governar nossas faculdades mentais, recordar os eventos de nossa vida passada e compreender nossas emoções e seu significado. Mais concretamente, permite-nos ter uma compreensão racional dos objetos e pessoas ao nosso redor, de nossos próprios sucessos ou falhas, da validade de um argumento ou da beleza de uma obra de arte. Os principais poderes da mente consciente são razão, lógica, forma, julgamento, cálculo, consciência e sentido moral. Através dela, tomamos conhecimento do mundo objetivo, e seus meios de observação são nossos 5 sentidos físicos. Nossa mente consciente é o crescimento de nossas necessidades físicas e também nossa guia na luta com nosso ambiente material. Sua função mais alta é a de raciocínio por todos os métodos indutivos e dedutivos, analíticos e sintéticos. Por exemplo, suponha que você esteja tentando descobrir uma nova teoria. Você usa sua mente consciente e emprega o método indutivo de raciocínio. Ou seja, você primeiro coleta os fatos e elementos apresentados às suas percepções sensoriais. Depois, os compara entre si, observando semelhanças e diferenças. Então, você seleciona aqueles que são semelhantes em qualidades, usos ou funções, após o que você procede para formar uma generalização ou lei de que certas coisas com tais qualidades funcionarão de tal forma. Este é o método científico de chegar ao conhecimento e forma a base da educação moderna em escolas e faculdades. Todos nós o usamos de alguma forma para ajudar a resolver nossos problemas, sejam pessoais, sociais, comerciais, profissionais ou econômicos. Muitas vezes, a solução de nossos problemas resulta desse uso da mente consciente. Mas às vezes, quando a solução não vem, ficamos exaustos com a tentativa contínua. Começamos a perder confiança em nós mesmos e muitas vezes nos resignamos à ideia de que falhamos e que nada pode ser feito a respeito. Aqui é onde a mente subconsciente entra para ajudar a renovar nossa crença em nós mesmos, para nos ajudar a superar nossas dificuldades e nos colocar no caminho da realização e do sucesso. Assim como a mente consciente é a fonte do pensamento, o subconsciente é a fonte do poder. Enraizado no instinto, ele está ciente dos desejos mais elementares do indivíduo e sempre está pressionando para cima em direção à existência consciente. É um repositório de impressões espontâneas do homem e da natureza, e um cofre de memórias onde são mantidos os registros de fatos e experiências enviados de tempos em tempos pela mente consciente para a segurança e uso futuro. Assim, a mente subconsciente não é apenas um poderoso armazém de material sempre pronto a ser colocado à disposição da mente consciente, mas também uma usina de energia com a qual o indivíduo pode ser carregado, permitindo-lhe recuperar sua força, coragem e fé em si mesmo. Tal é o poder de sua mente subconsciente. A mente subconsciente está além do espaço e do tempo e é fundamentalmente uma poderosa estação de envio e recepção com uma conexão universal. Ela pode se comunicar com os mundos físico, mental, psíquico e, segundo muitos investigadores, espiritual. Em resumo, o subconsciente incorpora o sentimento e a sabedoria do passado, a consciência e o conhecimento do presente, e o pensamento e a visão do futuro. Emerson, embora tenha escrito sobre instinto,
dotou-o de tantos atributos superiores que ele, sem dúvida, estava pensando na mente subconsciente quando escreveu. Toda verdadeira sabedoria de pensamento e ação vem da deferência a este instinto. Paciência com seus atrasos. Fazer um uso prático deste instinto em cada parte da vida constitui verdadeira sabedoria, e devemos formar o hábito de preferir, em todos os casos, sua orientação que é dada conforme é usada. Os poderes do subconsciente são muitos: intuição, emoção, certeza, inspiração, sugestão, dedução, imaginação, organização e, claro, memória e energia dinâmica. Ele toma conhecimento de seu ambiente por meios independentes dos sentidos físicos. Ele percebe por intuição. Opera com mais sucesso e desempenha sua função mais alta quando os sentidos objetivos estão em repouso, mas pode funcionar durante as horas de vigília, bem como durante o sono. Como uma entidade distinta, possui poderes e funções independentes, com uma organização mental única própria. Sustenta uma existência intimamente ligada ao corpo físico e à vida do indivíduo, mas também opera independentemente do corpo. Agora, a mente subconsciente tem 3 funções principais. Primeiro, com sua compreensão intuitiva das necessidades corporais, ela mantém e preserva, sem a ajuda da mente consciente, o bem-estar e, de fato, a própria vida do corpo físico. Segundo, como foi apontado no capítulo anterior, em tempos de grande emergência, ela entra em ação imediata, novamente independentemente da mente consciente, e assume o comando supremo, agindo com uma certeza, rapidez, precisão e compreensão incríveis. Terceiro, ela opera no mundo psíquico. Os poderes psíquicos do subconsciente se manifestam em fenômenos como telepatia, clarividência e psicocinese, mas também pode ser convocado para ajudar a mente consciente em tempos de grande necessidade pessoal, quando a mente consciente solicita ao subconsciente que use seus poderes e recursos para resolver um problema vital ou realizar o que o indivíduo busca ou deseja. Neste livro, estamos particularmente interessados na técnica pela qual a mente subconsciente opera em benefício de você. Assim, para aproveitar os recursos e poderes do subconsciente e despertá-lo para a ação, você deve primeiro ter certeza de que está pedindo algo que é legitimamente seu para ter e dentro de sua capacidade de manejar, pois o subconsciente se manifesta apenas de acordo com as capacidades de uma pessoa. Em seguida, ao transmitir sua necessidade ao subconsciente, ela deve ser em imagens do trabalho já realizado. Assim, embora seja necessário que você se sinta e pense como se já fosse bem-sucedido, é importante ir um passo além e realmente se ver já como bem-sucedido, seja na realização de uma tarefa selecionada ou realmente ocupando a posição a qual aspira. Para o próximo e último passo, você deve esperar pacientemente enquanto o subconsciente assimila os elementos de seu problema e então vai à sua própria maneira para resolvê-lo para você. Você deve ter paciência e fé absoluta, pois, como disse Théodore Simon Jouffroy, o filósofo francês, a mente subconsciente não se dará ao trabalho de trabalhar para aqueles que não acreditam nela. No devido tempo, com o fluxo das ideias e planos do subconsciente para sua mente consciente aguardando, a solução de seu problema será revelada a você e o curso correto de ação será indicado. Você deve receber a mensagem do subconsciente livremente e, após compreendê-la, deve agir imediatamente de forma direta e sem questionamento. Não deve haver hesitação de sua parte, nenhuma reserva mental, nenhuma deliberação. Apenas uma resposta rápida e automática fará com que seu subconsciente continue a responder sempre que você o chamar. No entanto, seu problema pode ser um que não pode ser resolvido dessa maneira. Em vez de receber a solução na forma de um plano para orientar seus passos até o cumprimento final, em intervalos você pode sentir alguma força misteriosa lhe instigando a fazer certas coisas que parecem não ter uma conexão especial ou lógica. No entanto, você deve continuar acreditando no poder e na sabedoria do subconsciente. Obedeça às aparentemente irrelevantes tarefas
e um dia você se encontrará na posição que procurava, fazendo o trabalho que imaginou para si mesmo. Então, quando olhar para trás, verá como as coisas que você foi chamado a fazer, com a ajuda do subconsciente, todas formaram uma linha lógica de eventos, o último dos quais foi sua chegada final, a recompensa de suas mais sinceras esperanças e desejos, seu próprio sucesso pessoal triunfante.